Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, estamos de volta com mais um devocional da Igreja Batista Parque Industrial. Nestes dias de separação entre os membros da Igreja no mundo todo, muitas palavras têm sido conduzidas pelos líderes aos seus rebanhos. Temos acompanhado algumas. Uma das mensagens mais divulgadas é que a situação deve nos levar a lamentar nossa separação por tudo o que está acontecendo. E é isso mesmo. Eu também creio deste modo. Nós devemos sim lamentar, nos entristecer. Mas pelo quê? Primeiro, porque nós não podemos nos ver, não é verdade? Segundo, porque nós não podemos adorar o Senhor coletivamente. Mas as coisas não podem terminar neste ponto. Não podemos só lastimar a situação. O lamento, meu irmão, minha irmã, não pode ser o fim de todas as coisas. Por quê? Porque no crente em Cristo a última palavra não é a tristeza. Eu falo isso a partir de uma situação parecida envolvendo o apóstolo Paulo e sua equipe de missionários. O texto a que me refiro está em Atos capítulo 17, quando Paulo e Silas chegam à cidade grega de Tessalônica e ali fundam uma igreja. No versículo 4, nós ficamos sabendo que muitos se juntaram a eles. A igreja cresceu, uma maravilha. Coisas que a gente já sabe muito bem como é. Mas logo houve uma perseguição e por isso os líderes foram expulsos daquela cidade. Agora imaginem só. Aquelas pessoas acabaram de receber a palavra de Deus, começaram a seguir Jesus, passaram a ter vidas orientadas pelo Espírito Santo e logo ficaram sem seus pastores, seus guias nesta caminhada. Uma situação muito triste. Foi aí que o apóstolo Paulo viu a necessidade de entrar em contato com aqueles irmãos e já. A solução foi usar o método à distância daqueles dias. Uma carta. É assim que chegamos ao texto que eu quero convidar você a refletir comigo nesse nosso devocional. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 a 20. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 30, que é o texto que vai falar a respeito daquela situação lá em Tessalônica. Texto da nossa reflexão, onde nós vemos a tristeza de Paulo e os outros missionários e os seus esforços para rever aquela igreja. Acompanhe comigo o versículo 17. Diz assim: Ora nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. O apóstolo diz que longe da igreja, os pastores eles se tornaram órfãos, é o significado dessa palavra aqui, orfanados. O que significa isso? O que ele está querendo dizer com isso aqui? Significa que este foi o sentimento que ele e aqueles outros pastores tiveram quando foram levados para longe dos seus amados, quando foram separados da igreja. Por isso, a sua mais profunda vontade era a vontade daqueles que são órfãos, ou seja, aqueles que são separados. E querem o quê? Tornar a ver os irmãos e irmãs pessoalmente. Aqui o apóstolo não está dizendo que a igreja era como se fossem os pais deles. Não. Órfão no sentido de que quando ocorre a orfandade, a família é dissolvida. Filhos vão para um lado, outros para outro. Então é neste sentido que o apóstolo está aqui salientando. Então, meu irmão, minha irmã, dá para ouvir o lamento do apóstolo Paulo aqui nesse texto. O versículo 18, acompanhe comigo, vou ler. Por isto, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Veja, aqui nesse texto,
o apóstolo Paulo ele repete praticamente o que aconteceu ali, o que ele havia falado no versículo 17, como que para enfatizar o seu desejo, mostrando o quanto ele queria ir ao encontro daquela igreja. Mas em cada tentativa houve o impedimento de Satanás. O que significa isso? O que houve? Olha, nós não sabemos o que foi especificamente. Alguns estudiosos dessa passagem dizem, especulam que possa ter sido perseguição de judeus ou uma doença física. Nós não sabemos. E sabe por que nós não sabemos? Porque Paulo não nos diz, e tudo indica que ele fez isso porque Paulo estava mais preocupado com o alto custo do resultado daquele impedimento produzido por Satanás. E qual é esse alto custo? Era a separação. Ele e os pastores do restante daquela igreja. Ele estava mais preocupado com isso do que com a causa da separação. A separação era o problema. Mas dá para ouvir, repito, o lamento do apóstolo. Agora eu quero explicar uma coisa para você importante para o entendimento dessa passagem. Coisa rápida. Enquanto a igreja, que é o fruto da nova era em Cristo, estiver aqui neste mundo, vai acontecer esse tipo de coisa. Porque o mundo caído é a antiga era. A igreja é fruto da nova era em Cristo. A igreja é da nova era, aquela era que vai durar para sempre, nunca vai se acabar. Mas o diabo e todo sofrimento, todo tipo de impedimento, faz parte do quê? Da antiga era, a que vai passar. E vai passar quando? Quando o Senhor Jesus voltar. E isso é o que dá esperança e alegria a Paulo, como vemos no versículo 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Interessante, né, esse versículo aqui? O apóstolo ele está dizendo que os bloqueios, os impedimentos produzidos pelos agentes do mal, eles poderiam até impedir a ida dele de ver aqueles irmãos. Ele estava tentando e não conseguia. Mas, com certeza, nada poderia impedir a vinda de outro. A ida de Paulo poderia ter impedimento, mas a vinda de um outro, ninguém, nada poderia impedir. Ele está se referindo ao quê? A vinda de Jesus. E o que a vinda de Jesus tem a ver com tudo isso? Você pode estar perguntando. Bom, em primeiro lugar, Paulo sabia que receberia de Jesus a coroa dos vencedores. Ele fala sobre isso. A coroa em que exultamos, ali no versículo 19. E ele receberia essa coroa dos vencedores, sabe por quê? Porque seria a prova de que ele não falhou na sua missão com aquela igreja. Levou a palavra, a igreja recebeu, era a igreja verdadeira, igreja salva. E isso quer dizer que quando Jesus vier, Paulo tinha certeza que ele veria aquela igreja de novo. Por quê? Porque tanto ele quanto aquela igreja estariam na presença de nosso Senhor Jesus, como diz o texto aqui, na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda. A partir daí, aqueles irmãos e irmãs passaram a ser o quê do apóstolo Paulo? A esperança e a alegria dele. Por causa disso, eu vou me encontrar com vocês de um modo ou de outro. Se eu não me encontrar com vocês aqui diretamente, se houver, continuar havendo esse tipo de impedimentos, esses choques de eras, se isso continuar e eu não me encontrar com vocês, eu tenho certeza que na vinda de Jesus eu vou me encontrar. E foi esta certeza que encheu o coração de Paulo de alegria. Na Bíblia, alegria significa satisfação, contentamento. Paulo estava satisfeito com isso. Era o suficiente para ele. A partir daí, aqueles irmãos e irmãs passaram a ser a esperança e a alegria de Paulo. Nós devemos ter a mesma atitude do apóstolo. Estamos tristes? Sim.
Nós lamentamos? Sim, eu tenho lamentado e muito. Eu estou muito triste por não ver você. E eu me recordo de você. Você sempre está na minha mente. Ah, no meu imaginário, você sempre está ali. Sempre estou pensando. A igreja lotada, as nossas atividades, os nossos encontros. Eu lamento por isso, por não ver, por não ter esse tipo de coisa. Há esse lamento. Pode, no caso ali do apóstolo Paulo, haver um impedimento da doença que barra o nosso contato, que é o que está acontecendo agora. Nós não nos encontramos por causa disso. Mas esse lamento, ele não pode ser a última palavra para os que têm esperança e alegria na vinda de Jesus. Olha, eu tenho esperança e alegria de que eu ainda vou te ver aqui. E vou tentar te ver. Mas se isso não acontecer, com certeza a gente vai se ver. Esta é a última palavra. Não os impedimentos desta antiga era entre nós e a doença. Nada disso. Na nova era, com Jesus Cristo, não haverá qualquer impedimento, meu irmão, minha irmã. Não haverá qualquer doença. Isto nos satisfaz, isto é suficiente para nós. Então, nestes dias de impedimento, vamos agir como nosso irmão Paulo. Ainda que algum adversário, ou mesmo o próprio Satanás, feche o nosso caminho, impedindo os nossos encontros, que ele jamais consiga barrar a nossa alegria, a nossa satisfação em Cristo, que é o que nos une. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Estamos aqui nesse momento separados, mas não no coração. Estamos separados fisicamente. Mas Deus, ó querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos enche de alegria em meio aos lamentos. Só mesmo o Senhor para fazer isto. Continua trabalhando nos nossos corações, operando esperança e alegria entre todo o teu povo, ó Deus, e sempre com a convicção de que nós nos reencontraremos. Te agradecemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, na comunhão do teu Santo Espírito, hoje e sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.